Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis 14, versículos 12 a 17. Essa noite quero falar sobre um rei sem coroa, partindo da vida de Abrão. Meus queridos, só para situar você nesse texto que nós iremos expor nessa noite, para você entender bem onde é que nós estamos. O capítulo 14, ele demonstra ou a descrição de uma guerra envolvendo 5 reinos contra 4 reinos. O reino dirigido, os 4 reinos dirigido pelo rei Quedorlaomer, ele vence essa luta contra esses 5 reinos e leva cativo Ló, sobrinho de Abrão. Lembrando que eu vou, durante o sermão, pode ser que eu me confunda e chame Abrão de Abrão, mas pouco tempo depois, alguns textos depois, nós vamos ver que Deus muda o nome de Abrão para Abrão. Se acontecer isso, entenda que estamos falando da mesma pessoa. O capítulo 14, então, ele termina, o capítulo 14, versículo 11, termina fazendo a descrição daquilo que aconteceu com o sobrinho de Abrão, que é Ló. Ló é levado, então, cativo. Versículo 12 a 17, nós vamos ver aqui a descrição de uma segunda batalha, e aqui agora envolvendo a pessoa de Abrão, justamente quando Abrão vai em socorro do seu sobrinho Ló. E termina dos versículos 18 a 24, quando há o encontro de Melquisedeque, rei de Salém, que depois nós vamos ver no Novo Testamento que é um tipo de Cristo, quando ele se encontra com Abrão e, de certa forma, o abençoa e, ao mesmo tempo, Abraão também entrega o seu dízimo, reconhecendo que aquela vitória havia sido por conta da bênção do Senhor, por conta da mão do Senhor. Então, eu quero me ater nos versículos 12 a 17 hoje e gostaria, então, que você acompanhasse a leitura desse texto e, durante o sermão, nós iremos voltar a ele. Gênesis capítulo 14, versículos 12 a 17 diz: Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, um hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, eles e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhes ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Meus irmãos, é fato que, vez ou outra, nós somos surpreendidos com histórias de pessoas comuns que realizam coisas extraordinárias. Vou citar alguns exemplos para você ver. Um idoso que luta com um pitbull e salva uma criança de um ataque feroz. Ou, quem sabe, uma mãe que, para salvar os seus filhos, entra em uma casa em chamas e consegue retirar todos eles com vida. É fato que histórias assim nos surpreendem e inspiram porque, geralmente, não se espera nada de extraordinário de pessoas comuns. Não se espera que pessoas comuns salvem o mundo, descubra a cura do câncer, erradiquem a fome ou a violência mundial. É fato que jamais nós esperamos de pessoas comuns que elas removam montanhas e mares a realizar grandes coisas. E, de certa forma, nós estamos aqui em um momento da história da vida do patriarca da fé, Abrão, que não havia nada que o caracterizasse como o homem extraordinário que ele foi. Vale lembrar que a história de Abraão começa aqui no capítulo 11, no final do capítulo 11. No capítulo 12 é quando acontece algo extraordinário, que Deus faz uma promessa a ele, que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas até aqui no capítulo 14 nós não vamos ver nada que de fato caracterizava por Deus como um herdeiro da terra de Canaã. Até aqui no capítulo 14, ele é visto como uma pessoa comum, apenas mais um daqueles personagens que são descritos no livro de Gênesis. Só que nesse texto em específico, do capítulo 14, versículos 12 até 17, nós vamos ver que parece que as cores começam a aparecer de forma mais brilhante no que diz respeito à vida deste homem. Aqui nós vamos ver que este homem age como aquilo que lhe é por direito, ele age como um rei da terra
que futuramente será herdado por ele e também pela sua descendência. Então, o versículo 12, ele serve como uma transição para a história de outra batalha. Então, se dos versículos 1 até versículo 11 há uma primeira guerra, nós vamos ver que do versículo 12 em diante, nós vamos ver que há uma outra batalha. Então, o versículo 12, ele prepara o terreno para a apresentação de Abrão, que de fato é o herói do restante desta história. Então, esta cena aqui mostra um Abrão completamente diferente do homem covarde que põe em risco a sua esposa justamente um capítulo antes, 2 capítulos antes, no final do capítulo 12. O que nós vamos ver aqui é que Abraão, de certa forma, ele de forma leal, né, ele faz uma defesa em favor do seu estúpido sobrinho, que revela a sua coragem e ao mesmo tempo a sua profundidade do seu honroso amor paternal ou fraternal por aquele sobrinho. Todavia, percebe-se que Abraão continua, aqui nesse texto, a enfrentar conflitos e tentações que testam a sua fé no que diz respeito às promessas divinas para ele herdar aquela terra. Vale lembrar que a ele foi prometido algo extraordinário. Mesmo ele sendo um homem comum, foi prometido algo extraordinário, que era a posse da terra. E esta posse não ficaria apenas consigo mesmo, mas também seria da sua descendência. Então, nós vamos ver que, em certo sentido, a promessa de Deus a Abraão é referente a um certo tipo de reinado. Por isso que não é sem sentido que a palavra rei aparece 28 vezes nesse capítulo. Então, pela repetição do termo rei, precisamente aqui nomeando reis e seus países, o escritor de Gênesis, o narrador, apresenta Deus como o rei dos reis, bem como também aponta a grandeza do herói humano usado por Deus, que é justamente a pessoa de Abrão. Então, em terra, nós vamos ver que o fiel guerreiro de Deus, ainda sem o título de rei, de fato, é o rei maior da história. Abraão, o homem comum, mas que recebe de Deus a promessa, aparece como um rei, mas ao mesmo tempo nós vamos ver que aparece como um rei sem coroa. E eu quero mostrar para você algumas ações deste rei sem coroa, que aqui no texto é descrito como Abrão. Primeira coisa está aí no versículo 12, nós vamos ver que esse rei sem coroa, ele socorre os seus de escolhas erradas. Meus irmãos, o episódio descreve que não apenas os bens, mas o próprio Ló, sobrinho de Abraão, foi sequestrado pelo exército de 4 reinos. E o texto aqui é bem descritivo. No motivo de Ló ter sido sequestrado, é porque Ló estava residindo, estava morando em Sodoma. Então, às vezes nós lemos esse texto e a gente pensa que, poxa, Ló é apenas um espectador dessa guerra toda e é levado cativo sem ter culpa alguma. Porém, vale lembrar que lá no capítulo 13, versículo 10, capítulo 13 é quando há uma desavença entre os pastores, pastores que trabalhavam para Ló com os pastores de Abraão, há uma desavença entre os dois, e aí no capítulo 13, versículo 10, pensando no ganho pessoal, Ló escolheu estar ali perto de Sodoma. Só que Gênesis descreve a caminhada de escolhas erradas de Ló. Então, se no capítulo 13, versículo 10, nós vamos ver Ló escolhendo morar perto de Sodoma, lá no capítulo 13, versículo 2, ele já arma acampamento perto da cidade. Capítulo 14, versículo 2, ele passa a viver dentro da cidade. E em Gênesis 19, ele se torna um respeitável cidadão da cidade, a ponto de se dirigir àqueles moradores como irmãos. Então Ló, em Gênesis 13, tinha avidamente escolhido a melhor parte da terra, mas só que a sua escolha provou ser desastrosa. Esse homem, Ló, quando se separa de Abrão, escolhendo ir para perto de Sodoma, nós vamos enxergar que na história que continua a partir do capítulo 14, que as esperanças morais deste homem morreram. Ló, meus irmãos, nos mostra que escolhas erradas geram situações complicadas. E eu vou lhe dar alguns exemplos disso. Uma jovem cristã, por exemplo, que resolve casar com um homem ímpio, ela pode viver o resto da vida num casamento longe da fé cristã. Ou quem sabe um marido que resolve flertar com uma colega de trabalho, ele pode muito bem amanhã, ou ela pode muito bem amanhã, estar assinando um divórcio. Ou quem sabe um jovem que, para ficar com o corpo sarado, resolve tomar anabolizantes, amanhã ele pode acordar em uma UTI. É fato, queridos, que apenas depois que perdemos tudo, é que descobrimos que escolher contrário à vontade de Deus é sempre destrutivo.
E em vários momentos nos tornamos reféns de escolhas erradas e destrutivas. Mais do que isso, as nossas escolhas revelam de fato os ídolos no nosso coração. E às vezes os nossos ídolos são a causa de sermos cativos. Um homem, por exemplo, que tem como ídolo o dinheiro, ele pode se tornar cativo ao dinheiro a ponto de fazer tudo para consegui-lo. Vender a alma, perder a sua família. Uma jovem que é cativa do ídolo da beleza, ela pode muito bem desenvolver anorexia e vir a óbito. Então, Ló, ao separar-se de um homem justo, que no caso era Abrão, no capítulo 13, escolhendo uma terra por motivos egoístas, ele passa a conviver com homens ímpios e experimentou, queridos, os males decorrentes disto. Ló pensou que, ao se separar de Abrão, desfrutaria do melhor da terra e teria grande prosperidade, mas o que a história nos mostra é que esse homem tornou-se cativo, despossuído e totalmente sem lar. Eu quero que você entenda que a história de Ló também nos ensina que um cristão não deve viver confortavelmente do lado de quem pensa contrário à fé bíblica. Meus irmãos, muitos de nós, como Ló, nós nos acomodamos alegremente a este mundo e assimilamos o seu modo de vida. E nós precisamos lembrar que não é fácil você viver em um chiqueiro sem acabar fedendo como porco. Então, não espere que um cristão saia com as suas vestes limpas se ele vive sentado na roda dos ímpios e andando no caminho dos pecadores, porque Ló estava no lugar errado, com as pessoas erradas e sofre as consequências disso. Então, a captura de Ló, queridos, eu creio que foi uma forma usada por Deus para discipliná-lo e, ao mesmo tempo, para lembrá-lo de que ele não deveria viver na cidade de Sodoma. Então, ao participar do destino de Sodoma, Ló estava simplesmente recebendo o resultado natural de suas escolhas pecaminosas. E aí o que nós vamos ver de forma muito interessante em Gênesis é que do capítulo 14 até o capítulo 19, Jó experimenta um grande declínio. Só que do capítulo 14 também em diante, repetidas vezes, Abrão vai ao encontro socorrer o seu sobrinho Ló. Então, um rei sem coroa, Abrão nunca abandonou os seus. E mesmo quando ele não tinha culpa dos erros dos seus, o que nós vamos ver é que esse rei sem coroa, Abrão, vai ao socorro daqueles que precisavam. Nos versículos 13 a 16, o texto segue, há uma segunda ação deste rei sem coroa, Abrão. Ele se dispõe a libertar os seus que estão no cativeiro. O texto descreve no versículo 13 que alguém escapou daquela primeira batalha, que envolvia os 4 reis contra 5 reinos, viu Ló sendo sequestrado em Sodoma, então esse homem leva a notícia a respeito do sequestro até Abrão. E aqui nós podemos perceber que aquilo que parecia ser um triunfo de Quedorlaomer, que era vamos dizer assim, o rei principal daquela aliança de 4 reinos, o sequestro de Ló, nós vamos ver que se transforma em sua ruína. Meus irmãos, Ló era sobrinho de Abrão, e o mal promovido contra Ló equivalia a se opor a Abraão, ou Abrão, que resultaria em sua destruição. Lembra lá em Gênesis 12, 3, na promessa? Aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados, aqueles que amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Então, se levantar contra a família de Abraão, era também se levantar contra o próprio Abrão. O texto ainda descreve aí no versículo de número 13, que Abrão era hebreu, ou seja, ele era um estrangeiro. E mesmo Abrão sendo um homem próspero, o texto descreve que ele ainda era um nômade errante, como muitos que viviam ali ao seu redor. Só que, como eu falei no início, Deus usa pessoas improváveis para grandes feitos, e Abrão experimenta e prova isso. Meus irmãos, Abrão poderia muito bem, facilmente ter escolhido não fazer nada. Ló havia feito uma escolha errada, sem se importar com ninguém, além de si mesmo. Só que no versículo 14, Abrão resolve libertar o seu sobrinho Ló. E ao escolher ir atrás do seu sobrinho Ló, entenda que esse homem estava correndo um risco considerável, porque os seus servos teriam que enfrentar um exército, queridos, de 4 reinos. Além disso, o próprio resgate de Ló, pense no seguinte, Abraão aqui, quando decide ir atrás de Ló, estava fazendo alguns inimigos poderosos. Pior do que isso, as suas próprias defesas eram desprezíveis
e pequenas. Contudo, Deus mostra sua providente graça a Ló, ao lhe dar Abrão como o seu guerreiro libertador. Assim, Abraão resolveu no versículo 14 agir como um rei libertador. Só que ele levanta 318 homens para uma batalha contra 4 reinos. E essa expressão aí no versículo 14, fez sair, é no sentido de que aqueles homens, na hora que ouviram o chamado de Abraão, eles tiraram a espada em sinal de que estavam prontos para a luta. Só que tem um problema. Lá no hebraico, a construção, no hebraico, dá a ideia que esses 318, por mais que eles estavam prontos para a guerra, eles não eram soldados. Esses 318 eram servos nascidos na casa de Abraão. Eles não eram servos adquiridos, eles eram, vamos dizer assim, os homens mais leais que Abraão possuía. Eram seguidores fiéis, era a tropa leal, eram os servos soldados de confiança que ele tinha. Então, assim, o que ele tinha de melhor para a luta eram esses 318. Só que esses homens eram servos e não soldados. O versículo 15 ainda descreve que o peregrino, o homem da paz, se transforma em um estrategista, em um comandante de guerra. E o texto nos fala que Abraão dividiu seu grupo em 2, atacaram por lados diferentes durante a noite, e isso causou ao mesmo tempo que uma surpresa, terror no exército inimigo. Então, o que nós enxergamos aqui é que a combinação do ataque bem planejado de Abraão e a surpresa derrotaram um exército dos 4 reinos. Mais do que isso, a perseguição promovida por Abraão levou-os para fora da terra prometida. E aqui é importante você entender como que os primeiros leitores desse texto enxergavam isso. Lembre-se que esse livro foi escrito por Moisés. E Moisés, ao escrever isto, estava com o povo de Israel prestes a entrar na terra prometida, por Deus, a pessoa de Abraão. E Deus, queridos, queria que o povo de Israel percebesse que Deus, Ele é quem luta e vence as batalhas do seu povo. E de fato, 318 servos e não soldados derrotaram 4 exércitos unicamente confiados na fé de Abraão. É o que diz os versículos 20 e 23. A vitória aí de um grupo de 318 servos contra 4 reinos só pode ser atribuída, queridos, ao poder e ao favor divino. E é fato que no versículos 18 a 24, o rei de Sodoma viu a vitória de Abraão como um feito humano. Só que o rei de Salém a considerou como divina. E de fato o que nós enxergamos nesse texto é que Abraão acreditava na palavra de Deus. Ele acreditava que aquela terra seria dada aos seus descendentes. Ele sabia que Deus estava com ele. Por isso, quando ele entra nessa luta, ele demonstra sua profunda confiança que Deus daria a ele toda aquela terra. Assim, queridos, Abraão, pela fé, age não apenas como um libertador de Ló, mas ao mesmo tempo ele age também como um conquistador. E o texto finaliza no versículo 17, quando há um encontro do rei de Sodoma com o rei sem coroa, Abrão. E nós vamos ver aqui uma terceira ação nesse texto, que esse rei sem coroa, ele recebe honras reais por seus atos de libertação. A descrição aqui do texto revela que, de fato, a motivação de Abraão foi resgatar seu sobrinho Ló. Aqui nós vamos ver que, a princípio, Abraão não tinha a intenção de afirmar o seu direito sobre aquela terra. Embora Deus tivesse prometido aquela terra, Abraão não entrou nessa batalha para reivindicá-la. Contudo, como um rei, ainda que sem coroa, Abraão, como um governante divinamente designado daquela terra, ele usou a sua espada para lutar em favor dos seus súditos oprimidos. Muito embora esses súditos não reconhecessem sua soberania sobre eles, porém, o que nós vamos ver é que Abraão venceu as forças dos 4 reis da fronteira do norte da terra prometida em Dan. Então, Abraão conquistou uma grande vitória, resgatou Ló com todo o espólio que tinha sido saqueado em Sodoma. Mas no versículo 17 nós vamos ver que Abraão recebe, mesmo que de forma ingrata, o reconhecimento de quem foi socorrido. Então, apesar de que o rei de Sodoma sabia que Abraão havia pegado em armas apenas por conta do seu sobrinho Ló, ainda assim ele foi ao seu encontro lhe devendo honras reais. Naqueles dias era comum, quando um rei vencia uma batalha,
O outro rei o recebia e era como se estivesse dizendo: e agora? Agora que eu estou debaixo da tua tutela, eu sou teu servo, o que você vai fazer de mim? Então, a descrição aqui no texto é basicamente isso. Esse rei vai ao encontro daquele que havia vencido os reis, ou o reino que havia destruído o seu império, dizendo: agora que você é mais poderoso do que eles, do que eu, o que você espera de mim? Então, o que nós enxergamos aqui nesse texto é que, mesmo não tendo uma coroa, ou sendo declarado rei, Abraão recebeu honras reais por parte do rei de Sodoma. O rei de Sodoma presta honras reais a Abraão, dando-lhes as boas-vindas no Vale do Rei. Embora isso, queridos, não seja declarado no texto, aqui por inferência nós podemos concluir, por conta daquilo que era prática cultural, que a presença do rei ali de Sodoma foi para honrar Abraão por ter derrotado todos os inimigos e, ao mesmo tempo, por aquilo que ele trouxe de volta para dentro de Sodoma. Então, meus irmãos, não havia nada que caracterizasse Abraão como o herdeiro designado por Deus na terra de Canaã, mas esta vitória levou o rei de Sodoma a enxergar Abraão como um rei. E eu quero, depois de lhe explicar isso, partir para algumas implicações. E eu quero que você enxergue a beleza desse texto apontando para Cristo Jesus. Meus irmãos, esse texto o tempo inteiro aponta para Cristo. E eu quero pensar algumas implicações com você sobre ele. A primeira é que nós cristãos, nós não podemos ser inertes às necessidades do próximo. Meu querido irmão, irmã, Abraão se envolveu numa guerra após saber que seu sobrinho havia sido capturado. Abraão, meus irmãos, não foi indiferente à necessidade, ao sofrimento de Ló. Abraão tratou o seu sobrinho com amor, tanto quanto deixou Ló escolher a terra que ele desejava no capítulo 13, bem como aqui no capítulo 14, arrisca a sua vida para salvá-lo e, consequentemente, ajudar outros povos. Então, Abraão, como um tipo de Cristo, ele viu o seu povo precisando de redenção, de libertação, e agiu em prol deles. Meus irmãos, Cristo não ficou inerte no céu, esperando o nosso merecimento para nos salvar. Ele veio em nosso favor. E Cristo, meus irmãos, entenda, veio por causa da maior necessidade existente na vida humana, a redenção dos nossos pecados. Por isso, seguindo o exemplo de Cristo, nenhum cristão pode olhar a maldade existente no mundo e dar de ombros. Meu irmão, minha irmã, nós como cristãos, nós devemos nos incomodar, e ao mesmo tempo agir em prol das necessidades do nosso próximo. Nós cristãos, nós não podemos ser indiferentes, mas nós podemos e devemos promover o bem-estar geral. Deus espera que seus servos reajam diante dos males existentes na sociedade. Mas é fato que o nosso grande problema hoje, eu digo pensando aqui no Brasil, é que nós tomamos lado no sofrimento humano. Nós tomamos lado, tomamos partido. Nesse dia de polarização política, nós às vezes pensamos em atenuar o sofrimento humano apenas daqueles que pensam ideologicamente como nós. Vou lhe dar um exemplo. Nesses meses de pandemia, aí, por causa das mortes, eu tenho visto pessoas usando as mortes para atacar o atual presidente. Aí você fala, para só nisso? Não para. Porque aquele que recebe o ataque, os outros, relembram aí desses casos políticos passados, como uma ferramenta, como uma arma para atacar seus oponentes. Então nós vivemos dias em que a tragédia humana é usada como palanque político e o sangue de inocentes como bandeiras de causas ideológicas. E aí o triste nisso é pensar que, como cristão, nós às vezes polarizamos as nossas escolhas em quem deve ser socorrido. Entenda, como cristão nós não temos escolha. Meu irmão, o amor ao próximo é demonstrado, se podemos usar esse termo, tanto por coxinhas quanto por mortadelas. Abraão, queridos, ele não lutou por motivos egoístas e nem benefício próprio, ele lutou porque amava e desejava ajudar alguém que não merecia ser ajudado, que é o seu sobrinho. Fico pensando, se Cristo resolvesse ajudar, se seguíssemos aquela máxima católica, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Isso não está na Bíblia não, tá, meu? Isso é uma máxima aí fora que não existe. Se fôssemos esperar Cristo olhar para nós e
de nós brotasse algum mérito, para ele falar, agora sim, eu vou fazer o bem para esse camarada, nós nunca seríamos salvos. Então nós não podemos ser indiferentes, queridos, à maldade que existe no mundo. Nós temos sim que tomar partido, o partido de Cristo, e demonstrar amor para com o nosso próximo. E há várias formas de você assim o fazer. As crianças, estamos numa época aí que parece que a sensibilidade toma conta de todo mundo, é a época que nós pensamos em ser solidários, né? É a época de dar brinquedo, cesta básica. Por que não fazer isso o ano inteiro? Por que não tentar erradicar a promiscuidade que existe em nosso país, a promiscuidade que existe em nossa cidade? Por que não nos dispormos aí e falar para aqueles que são homossexuais? Por que não nos dispomos a ajudar aqueles que estão passando fome, aqueles que estão nas drogas? Nós não podemos, queridos, olhar para a maldade existente no mundo e dar de ombros dizendo, não tem nada a ver com isso, porque nós temos. Nós conhecemos as causas que levam as pessoas a viverem numa vida destrutiva, mas ao mesmo tempo nós também conhecemos aquele que é capaz de redimi-los. Nós conhecemos. Além disso, esse texto nos mostra uma segunda aplicação. Meus irmãos, Deus nunca desampara o seu povo, Ele sempre vem para nos salvar. Mesmo Ló agindo de forma errada em suas escolhas, e as mesmas resultando em tragédia em sua vida, meus irmãos, Deus não desamparou este homem. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, faz o mesmo conosco. Deus socorre o seu povo, mesmo quando este povo é rebelde e desobediente. E como nós mostramos, essa libertação de Ló foi na força, queridos, não de um exército poderoso. Não, foi na ação de um Deus que usa pessoas improváveis e com recursos inimagináveis. E quem sabe você que entrou aqui nessa noite, quem sabe você tem sido sufocado. Quem sabe, na mesma proporção aqui que Ló, por uma força de 4 reinos. E olha, às vezes você olha para isso e pensa, olha, eu não tenho condições de vencer isso, é muito forte. Minha situação é difícil. O problema que eu estou vivendo não tem solução. E às vezes o problema é que nós pensamos que esse problema é superior ao Rei dos Reis. Então, quem sabe a força dos 4 reinos que tem sufocado você seja algum problema familiar. Quem sabe é o seu filho que está nas drogas. Quem sabe a força que tem sufocado você seja a falta de emprego, recurso financeiro. Ou quem sabe hoje, por conta de escolhas insanas do passado, você vive acorrentado à solidão, à miséria espiritual, sem esperança. Ou além disso, pode até ser que você viva aprisionado em um reino criado por seu ídolo e hoje você não encontra forças para lutar por nada. Eu vou lhe fazer uma pergunta nessa noite e queria que você respondesse para a sua alma. Existe alguém maior e mais poderoso do que aquele que usou 318 servos para derrotar um exército de 4 reinos? Existe alguém maior? Não existe. E Abraão, confiando em Deus, e com poucos homens, derrotou um exército formado por 4 reinos. Isto evidencia, queridos, que nós não precisamos de autoajuda. Nós não conseguimos nos socorrer, mas nós precisamos de ajuda do alto. Nós não precisamos de uma teologia do coach dizendo, olha, você é capaz, você é único, você consegue alcançar o sucesso através de uma confissão positiva. Nós não precisamos disso, nós precisamos de uma teologia que é centrada no Deus da palavra e naquilo que este Deus realizou por nós, na pessoa de Cristo Jesus. Nós fazemos bem, queridos, nas dificuldades da vida, nos aprisionamentos por conta das lutas que passamos, lembrar do Salmo 20, versículo 7, alguns confiam em carros, cavalos, na força do seu poder, mas nós não, nós confiamos no nome do Senhor Deus, nós confiamos naquele que vem para nos salvar, nós confiamos naquele que mesmo sendo tão glorioso, se importa conosco. Ele é a nossa rocha, o nosso protetor, o nosso abrigo, todo socorro vem dele. E apesar desta glória, como nós cantamos, ele se importa conosco. Há um hino do nosso hinário, a letra do hino 93, que resume bem isso. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar.
eu hei de nele confiar. Meu irmão, restaure a sua confiança neste Deus que vem para nos salvar. Restaure, porque Ele vem. E Ele faz coisas extraordinárias usando pessoas inimagináveis ou situações inimagináveis. Ontem, eu e o presbítero também estávamos visitando uma família aqui da igreja, estávamos conversando sobre ações de Deus. E esse casal nos contando de coisas extraordinárias que Deus fez na vida deles. É isso que Deus faz. Usa situações impensadas, pessoas inimagináveis, para realizar coisas que nós não temos condições de fazer por nós mesmos. Confie nesse Deus, meu querido. Confie nesse Deus. E o mais Ele fará por nós. Mas há uma outra implicação desse texto para nós. Cristo é o Rei, que veio a essa terra sem coroa. Mas saiba que hoje Ele está entronizado e reinando para todo sempre. Meus irmãos, Abraão, mesmo não reivindicando honras reais, agiu como um rei ao socorrer seu sobrinho e povos vizinhos, como nós falamos. Mesmo agiu como um rei ao defender seus súditos de inimigos ferozes. E mesmo sendo um homem comum, fez algo extraordinário. Agiu como um rei, embora sem coroa, e reconhecimento está ao posto por parte daqueles que o cercavam. Eu quero lhe falar que com Cristo não foi diferente. Jesus Cristo é o Rei dos Reis que, enquanto esteve entre nós, viveu sem coroa, viveu sem honras reais. Embora sendo o Rei da Glória, Ele não nasceu em um palácio, não foi colocado em um berço real, não foi observado ou aclamado pelos nobres. Nenhum rei entrou e viveu neste mundo de forma tão diferente como Jesus Cristo. Por isso eu digo para você que Jesus Cristo foi a pessoa mais comum, mas ao mesmo tempo foi a mais extraordinária que pisou na terra. Enquanto esteve entre nós, Ele foi um rei sem coroa. Aliás, não sem coroa, porque a única coroa que colocaram na sua cabeça foi uma coroa de espinhos, feita por soldados romanos dominados pelo ódio e pelo deboche. Mesmo assim, Ele usou uma coroa não feita de ouro ou joias preciosas, mas de valor infinitamente maior. Ele foi coroado com amor e graça, e ao ressuscitar e ser assunto aos céus, foi coroado com a glória que lhe pertencia. Meus irmãos, como fazemos bem quando lemos Apocalipse, e ali brilha aos nossos olhos o reinado de Cristo. Cristo, Apocalipse 5, é descrito como o rei, vitorioso leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Apocalipse 1,15, soberano dos reis da terra. Apocalipse 11,15, que possui, reina e governa com cetro de ferro, julga e guerreia com justiça. Cristo é rei. Cristo está coroado. Mas entenda que uma das coisas mais tristes é olhar para a Bíblia e ver Cristo como rei coroado, mas perceber que muitos não cristãos, e infelizmente cristãos, não enxergam Cristo como um rei coroado. Continuam a olhar para Cristo como um rei sem coroa. Sabe quando você olha para Cristo e pensa que Ele é um rei sem coroa? Quando você não dá ouvidos às suas palavras. Quando você resolve escolher obedecer aquilo que lhe agrada a respeito das ordens deste rei. Ou às vezes você ouve a ordem desse rei e você distorce, simplesmente para aliviar a sua mente caída. Existe também, queridos, o fato de que nós falamos que Ele é rei, mas nós não confiamos nele como rei. Se Ele é o rei dos reis, Ele tem condições de nos socorrer em qualquer situação, em qualquer batalha, em qualquer luta, basta confiarmos nele. Mas em muitos momentos, nós confiamos em qualquer coisa, nos apegamos a qualquer coisa, menos confiar neste rei. Ele como rei, ele sabe das nossas necessidades, Ele conhece nossas fraquezas, Ele visualiza as nossas fragilidades, e Ele sempre vem ao nosso encontro nos socorrer. Compreenda que quando também nós não prestamos honra e glória a Cristo, quando nós não o servimos e nos dedicamos de toda a nossa alma e força, nós estamos demonstrando que este rei ainda é um rei sem coroa. Mas atente para isso. Saiba que, independente
de você reconhecê-lo ou não como rei. Ele o é. E em breve este rei, coroado de glória e esplendor, há de voltar para julgar e condenar aqueles que lhe são rebeldes. Mas para aqueles que se submetem, que são seus súditos fiéis e leais, a sua volta será uma volta de glória, de júbilo, de bênçãos eternas e sem medidas. E eu finalizo o sermão com a última implicação desse texto para nós. E aqui eu termino. Meus irmãos, Cristo é o Rei libertador que todos nós precisamos. Ló aprendeu da pior forma possível que a prosperidade de Sodoma só lhe reservava destruição, cativeiro, morte, dor, sofrimento. Ló, parente egoísta, que se envolve com a cidade corrupta, foi o único responsável pela situação calamitosa em que se meteu. E cá entre nós, Ló não merecia ser resgatado. Ló não merecia. Mas Abraão, sem levar em consideração o erro ou culpa de Ló, interveio de forma libertadora, salvando. A beleza desse texto é pensar que, como Abraão foi para Ló, assim Cristo é para nós. Jesus agiu sabendo que nós não merecíamos a redenção. Meus irmãos, nós não somos em nada diferente de Ló. Nós não somos. Longe de Cristo, nosso coração sempre escolherá morar em Sodoma e viver como um dos seus cidadãos. Longe de Cristo, nós sempre agiremos como moradores de Sodoma, praticando as maiores aberrações espirituais que você pode imaginar. Jesus agiu redentoramente em favor de seus parentes sem méritos, sofrendo naquela grande cruz a agonia que lhe estava proposta. Quando estávamos cativos, o nosso irmão celestial, Jesus Cristo, veio ao nosso socorro, morrendo naquela cruz. O nosso parente mais próximo, Jesus Cristo, veio e nos libertou. Meus irmãos, Cristo é o Rei guerreiro, que nos liberta dos cativeiros criados pelos ídolos da nossa existência. Cristo é o libertador que veio resgatar pecadores maculados por viver em Sodoma. Cristo é o Rei que liberta pecadores do reino das trevas. Cristo é o benfeitor que socorre o seu povo. Cristo é aquele que, em prol de condenados, como nós cantamos em um dos hinos do nosso inário, a lutar na escuridão e pelo seu sangue vertido, foi cumprido o seu resgate na cruz. Cristo é aquele que, ao vencer na cruz, recuperou todos os bens que perdemos em Adão. E quem sabe você que me escuta nessa noite possa estar se perguntando: pastor, eu não sou cativo de nada, eu sou o Senhor da minha vida, sou eu que mando em tudo. Não se iluda, não se iluda. Jesus, em João 8,34, afirmou a homens que eram descendentes de Abraão que todo aquele que peca é escravo do pecado. É escravo do pecado. Mas logo após, no versículo 36, Jesus afirma: se o Filho vos libertar, vocês serão livres de fato. Caso você que me escuta nessa noite ainda não se rendeu aos pés de Cristo, você ainda não reconhece Cristo como Rei coroado de glória e esplendor, eu lhe convido, por amor à sua vida, por amor à sua eternidade, render-se aos pés deste Rei e render-se completamente a Ele. Ele é o Rei da salvação, que recebe com carinho e amor pecadores arrependidos. Ele que é majestoso e glorioso, é o único capaz de libertar você, a nós, dos nossos pecados.